Queridos e queridas, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Vamos lá para ter uma aula de filosofia super top hoje com o professor Toninho, demorou? O tema da nossa aula de hoje, David Hume e o seu pensamento sobre a epistemologia. Antes de tudo, não se esqueça que você tem um sonho, uma meta e um foco, um porquê tá aqui, e é ele que vai te alimentar nesse momento difícil que a gente não tinha previsto, mas que com certeza vamos passar por ele para conseguir realizar o sonho da nossa vida aí de entrar no curso que você tanto deseja, que palpita seu coraçãozinho. Vamos junto, então, meus queridos, para a nossa aulinha. Como vai ser a nossa aula de hoje? Nós teremos 3 partes, beleza? A primeira parte é o como conhecemos. Vamos aprender como o filósofo David Hume define o nosso conhecimento, como o nosso conhecimento ele é construído, tá? Depois, nós vamos entender como nós podemos construir uma crítica à causalidade, ou seja, como que a ciência está baseando o seu conhecimento, segundo David Hume, é claro, em algo não tão sólido, algo não tão garantido assim, beleza? E por último, nós vamos pensar se podemos ou não chamar o filósofo David Hume de um filósofo cético, ok? Vamos junto então para a primeira parte da aula. Lindos! Caneta e papel na mão, vamos anotar o seguinte. Segundo David Hume, o nosso conhecimento ele é derivado dos nossos sentidos. Não há conhecimento se não for através dos sentidos. Tato, olfato, paladar, audição e visão. São esses os caminhos para o conhecimento. É por isso que ele faz parte da corrente filosófica chamada de empirismo. O empirismo é a corrente filosófica que defende que o nosso conhecimento é derivado das nossas sensações, beleza? O que tem no nosso conhecimento, então? Nós temos no nosso conhecimento impressões e ideias. Mesmo o David Hume sendo um filósofo empirista, ele não vai construir um método como fez, por exemplo, Francis Bacon, tá? Então anote isso aí no cantinho da sua folha, num post-it. O filósofo David Hume não constrói método como fez Francis Bacon. Francis Bacon sim, David Hume não. O que tem no nosso conhecimento são as impressões e as ideias. O que é cada uma? Vamos por partes então. O que são as impressões? As impressões, tá? Elas são derivadas dos nossos sentidos. Elas são informações que vão para o nosso intelecto mediante as nossas sensações. Por exemplo, você está nesse momento olhando para um quadro verde, tá? Esse quadro verde ele está sendo informado para você. É como se você fosse uma folha em branco e o mundo uma grande impressora. E nesse momento ele está imprimindo uma informação em você. Por isso de impressões. Você recebe essa informação dos seus sentidos, ok? Só que esse ato da impressão ele é no presente, ele é no momento, ele é no agora, nesse instante. Porém, como nós chamamos as impressões que nós tivemos passadas? Por exemplo, uma pessoa que você viu anteontem, uma cor que você viu ano passado, uma viagem que você teve, você lembra. Como que isso chama? David Hume chama isso de ideias. Então as ideias, elas são o quê? Elas são o conteúdo da nossa memória. A nossa memória, ela nada mais é do que o registro, o conjunto das nossas impressões que passaram, das nossas impressões passadas. Então, por exemplo, eu acho que ninguém está vendo um garfo nesse exato momento. Mas o que você tem na cabeça é a memória de um garfo, a ideia de um garfo. Já foi impressão? Já. Para você conhecer um garfo, você teve que ver esse garfo. Você teve que olhar para ele, sentir. Então, naquele momento, foi impressão. Porém, agora, perdão, meus queridos, porém, agora, não é mais uma impressão. Nesse momento, é uma ideia, porque você lembra. Aí eu te pergunto, e essa pergunta é o David Hume que faz, e é muito importante, tá? O que é mais forte? Qual conhecimento é mais forte? A impressão ou a ideia? Queridos, não se esqueça, a impressão. A impressão é muito mais forte, tá? Por quê? Porque a impressão ela é viva. Você pode anotar a palavra vivaz, tá? Segundo David Hume, as impressões são mais vivazes, tá? Por quê? Porque elas são do agora, do momento, do presente. Eu gosto muito de usar o exemplo da pizza. Quando você lembra do sabor da pizza, que delícia! Mas não é muito melhor comer a pizza? Ou seja, vamos falar em termos de David Hume agora?
É melhor você ter a ideia da pizza, ou seja, a imagem da sua memória, ou é melhor você ter a impressão da pizza, sentir o gostinho, sentir a textura da pizza? É muito mais vivo comer, não é? Então vamos para o próximo quadro, meus queridos, onde nós vamos aprender certinho o que são as impressões e o que são as ideias, beleza? Vem comigo. As impressões, elas podem ser de duas maneiras, de dois modos. Elas são de duas maneiras. A primeira maneira são as impressões simples. O que é uma impressão simples? É aquela impressão mais superficial, é uma impressão um pouco mais tranquila. Ela é uma impressão que deriva somente de uma informação sensível. Por exemplo, o vermelho. Quando você olhou para o vermelho, não tem nenhuma complexidade aí. O vermelho, ele é só uma informação visual nesse caso. Diferente das informações complexas, tá? Das impressões que são complexas. As impressões complexas, elas exigem uma quantidade maior de sentidos, por exemplo. Quando você olha para uma maçã, a maçã ela tem textura, ela tem cheiro, ela tem sabor, se você bater nela, ela produz um som, diferente do vermelho. Você consegue diferenciar isso? Então, por exemplo, o simples é aquele que envolve somente um sentido, tá? O complexo é aquele que tem um conjunto maior de sensações envolvidas. Lembra que eu falei, então, que todas as impressões são do presente, do momento e do agora? Só que existem conhecimentos do passado que ficam na nossa memória, que nós chamamos de ideias. Elas também podem ser divididas em ideias simples e complexas, tá? A ideia simples, ela é derivada das impressões simples. Então, quando você lembra do vermelho sem estar vendo o vermelho, quer dizer que você está tendo uma ideia simples, uma memória simples, beleza? Porém, existem as ideias complexas. As ideias complexas, elas são derivadas das impressões complexas. Então, temos a maçã. Mas eu quero que você anote um detalhe especial. As ideias complexas, elas ainda podem ter uma característica que é a imaginação. Como assim a imaginação, professor? Imagina o seguinte, que eu consigo juntar as minhas ideias e construir um objeto que eu não vi, que eu não tive a impressão. É como se eu juntasse e mesclasse todas as minhas ideias, ou parte delas, ou um conjunto delas, e construísse um objeto novo, construísse uma ideia nova, uma ideia complexa que eu nunca vi. Então, por exemplo, imagina que eu tive a impressão de conhecer um cavalo, né? Eu tive a impressão de um cavalo, tive a impressão do arco-íris, tive a impressão do chifre. Então eu vi esses três elementos, cada um na sua realidade ali, tive as impressões deles, correto? Só que isso tudo se transformou em ideia. Só que chegou um momento que a minha imaginação mesclou tudo isso. É como se eu tivesse feito um Photoshop mental e aí eu criei o quê? Um unicórnio. O unicórnio, por exemplo, eu nunca tive a impressão do unicórnio. Ninguém viu um unicórnio. Meu Deus, quem que viu um unicórnio? Ninguém consegue enxergar um unicórnio, né? Eu acho, né? Mas como que o unicórnio está na nossa imaginação? É muito simples. A gente junta as ideias e forma uma ideia complexa, que aí nada mais, nada menos do que a junção de ideias. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se sim, não se esqueça de anotar aí para depois mandar para mim na partezinha dos comentários, tá bom? Por favor, é muito importante que vocês anotem as dúvidas. Não se esqueçam disso. Tá bem, meus queridos? Então vamos lá para os tipos de relação do conhecimento, tá? Ainda estamos lá no primeiro tópico da aula, como conhecemos. Segundo David Hume, temos o conhecimento de questão de fato, tá? Questão de fato é o conhecimento do agora, tá? Por exemplo, estar quente. Tá quente. Essa informação, ela é uma informação que vem dos meus sentidos. Estou sentindo calor pelo meu tato, ok, maravilhoso. Essa informação é do presente, do agora. Não existe pretensão de universalidade. Eu afirmo isso agora, nesse instante, e somente nesse instante. Porém, eu também construo relação de ideias, que são as relações entre as minhas memórias do passado. Eu quero que você anote isso, por quê? Porque você tem que colocar aí que as questões de fato são muito mais fortes e muito mais vivas que as relações de ideias. Porque as relações de ideias, como o próprio nome já diz, são baseadas em ideias. E as questões de fato são baseadas em impressões. Eu quero que você anote isso, porque agora nós vamos dar um salto para a crítica à causalidade. Beleza até aqui? Então vamos lá então. Olha que legal, o David Hume vai começar uma crítica agora. Antes disso, pintemos o nosso primeiro tópico da nossa aula, como conhecemos. Já sabemos, então, que o conhecimento é derivado dos sentidos, que são diferentes das ideias e mais vivos que as ideias, e que o conhecimento de questão de fato é muito mais forte, intenso e real do que o conhecimento das relações de ideias. Beleza, então?
Vamos para a crítica à causalidade. Queridos, o que é a crítica à causalidade? O David Hume vai falar o seguinte: a ciência tem construído as suas metodologias baseadas na relação entre causa e efeito. Vamos pensar o seguinte, eu quero usar um exemplo com vocês que é muito legal. Imagina o seguinte, que você um dia coloca o dedo na tomada, tomou um choque. Você vai o outro dia, coloca o dedo na tomada, toma um choque. Eu não sei quem vai ser o doido de fazer a terceira vez, mas imagina que você vai a terceira vez, coloca o dedo na tomada e toma um choque. Causa, colocar o dedo na tomada, efeito, levar o choque. Até aí, beleza? Essa relação entre causa e efeito está bem amarradinha, beleza? Só que o que acontece com a ciência, segundo David Hume, é que a partir dessas experiências, a ciência tenta tirar uma lei universal. Lembra lá do Bacon, quando ele faz a generalização? Experimentei 1, 2, 3, 4, 100. A partir dessas experiências, eu construo uma lei geral. Todo cisne é branco, toda água ferverá, todo ácido sob calor vai dilatar. O David Hume fala, isso é baseado na relação de causa e efeito. Eu esquentei a água uma vez, ferveu. Esquentei outra vez, ferveu. Esquentei mais uma vez, ferveu. O David Hume vai falar assim, então... Qual é o grande problema? O grande problema é que isso é fruto de um hábito, na verdade. Um hábito de associação e repetição. Ou seja, você repete tantas e tantas e tantas vezes essa ação que você começa a se acostumar com essa ação. Você repete tantas e tantas vezes que essa ação se torna normal. Pensa comigo aí na sua casa. Você tem um hábito, não tem? Por exemplo, escovar o dente. Você pode perceber que você sempre começa escovando o dente pelo mesmo lado. Por quê? Porque isso é um hábito. Você repetiu tantas e tantas e tantas vezes que isso se tornou um hábito, que isso se tornou algo comum, automático. Então eu começo a associar causa e efeito. Presta atenção. O David Hume fala que na vida cotidiana isso serve de boa, tranquilo, bola para frente. O problema aqui é a ciência agora. Que aí, quando o cientista ele começa a fazer esses experimentos, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, e começa a associar essa repetição e começa a criar hábitos, nós estamos começando a buscar um padrão na natureza. Olha que ponto. O David Hume vai falar o seguinte, é muito complicado, porque o hábito é meu. Será que existe esse padrão na natureza mesmo? Será que esse padrão ele se encontra na natureza, sendo que o hábito é meu? E aí então a gente começa a buscar essa repetição. Um dos questionamentos mais importantes do David Hume é: será que o sol nascerá amanhã? Porque o que eu tenho é um hábito, ok? Todo dia de manhã o sol nasce. Todo dia de manhã o sol nasce. Isso é uma repetição, causa e efeito. Mas só que segundo o David Hume, será que é mesmo certeza que amanhã vai nascer o sol? Porque olha que louco. Quer dizer o seguinte, lembra do juízo de questão de fato e relação de ideias? A questão de fato é, o sol nasceu hoje. Isso eu tenho certeza, porque é os sentidos, o agora, o momento, o ato, a impressão. Só que falar o sol nascerá amanhã é baseado nas minhas relações de ideias. É baseado naquilo que eu já tive de memória. E isso é menos forte do que as impressões. Isso é menos vivo do que as impressões. Porque é baseado nessa noção de hábito de repetição. Sacou? E por quê? Porque daí essa noção de hábito, ela gera em nós o quê? Uma crença, galera. Olha que louco. As pessoas começam a acreditar que porque as coisas aconteceram até esse momento, elas vão acontecer de novo. E aí eu te pergunto, é porque aconteceu até hoje que sempre acontecerá? Não olha para trás desse momento. Não olha, experimento mental. Mas o que te garante, sério, o que te garante que aquilo que estava atrás de você quando você começou a assistir essa aula ainda esteja aí? Não é porque você sempre olhou para trás e tinha um guarda-roupa, um espelho, uma parede, uma cama, não sei, e estava aí, que sempre estará. Imagina se de repente as coisas sumiram. Não é louco isso? Não é doido pensar? Claro que o David Hume ele não faz esse experimento mental, mas é legal pensar nisso. Por quê? Porque quando a crença ela acontece, a crença acontece porque eu começo a me habituar tanto com essa relação de causa e efeito que eu começo a acreditar que as coisas vão se repetir. Então lembra que você colocou 1, 2, 3 vezes o dedo na tomada? Se eu pedir para você colocar a quarta, espero que você seja sensato, você não vai colocar, porque você vai acreditar
que aquele choque vai se repetir. E aí eu te pergunto, imagina se eu desliguei lá o registro de luz só para dar uma zoadinha com você e você não quis colocar porque você acreditou. Aí eu te pergunto, você estaria conhecendo a natureza de fato? Não, porque na realidade você não tomaria o choque. Porém, você acreditou que tomaria baseado em relações de memórias, relações de ideias passadas. Por causa dessa relação de causa e efeito. E o David Hume vai falar, essas relações de ideias, elas são fracas, elas são menos intensas que as questões de fato. Olha que louco. Eu tinha uma moto. Eu tinha uma Honda Bis 100 cilindradas 2004. Velha, mas muito velha. Ela não tinha uma das lanternas, o banco dela não fechava, a buzina dela parecia um pato, e ela pegava assim, em queda livre, uns 40 por hora. Mas ela era maravilhosa, funcionava muito bem. Nas estatísticas policiais, ela era a moto menos roubada de todas. Quer dizer o seguinte, causa, deixar a bis em qualquer lugar. Efeito, a bis sempre estaria ali. Causa, deixar a bis em qualquer lugar. Efeito, a bis sempre estaria ali. E isso foi se repetindo 1, 2, 3, 10, 100, 200 vezes. Então eu criei um hábito. Ou seja, o hábito é, toda vez que eu deixo a bis, ela estará ali. E isso se torna uma crença. Toda vez que eu deixaria a bis ali, ela também estaria ali quando eu voltasse. Mas, queridos, uma dica. Não é porque as coisas aconteceram sempre que elas acontecerão. Bastaria uma vez que a sua tomada não te desse o choque para que você quebrasse a teoria de que toda vez que o dedo estivesse na tomada, você tomaria choque. Bastaria uma única vez que a minha bis não fosse encontrada e quebraria toda a certeza, a crença de que minha bis nunca seria roubada. E assim foi feito. Cheguei um dia no estacionamento do mercado e minha bis não estava lá. Causa, deixar a bis no lugar. Efeito, ela estar ali. Essa causa e efeito foi quebrada. Por quê? Porque eu acreditava, a crença estava em mim, não estava na natureza. A natureza fora de mim obedece outras normas, outras leis. Às vezes tem conexão, mas não é certeza, porque essa relação de causa e efeito, ela é hábito, ela é crença. Aí, olha que legal, perdi minha bis. Roubaram minha bis. Aí você vai falar assim, não, professor, mas e não acharam? Acharam. Olha que legal, acharam minha bis. E aí foi lá, ela estava mais quebrada do que antes, tadinha da bis, reformei, gastei R$1.000 e poucos para arrumar ela, mas assim, ela ficou linda, um show de moto. Andei 27 quilômetros com ela, e lembra, a bis que nunca seria roubada uma vez, foi roubada de novo. Ou seja, há alguma certeza de que porque as coisas aconteceram, elas sempre acontecerão de novo? Lembra do pôr do sol? Renato Russo diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. David Hume vai falar assim, ó, você pode acreditar, mas saber você não sabe. Porque você só sabe daquilo que tem certeza. E o que você tem certeza é o do momento, do agora, questão de fato, questão dos sentidos. Pintamos mais uma partezinha da nossa aula de hoje, então vamos agora à nossa última parte para falar do ceticismo. Será que o Hume ele pode ser chamado de um filósofo cético? Antes de tudo, anote que é ceticismo. É a postura de duvidar. É a postura da dúvida. Nós vamos encontrar na filosofia ceticismo moderado, que são pessoas que duvidam para encontrar uma certeza. No caso do Descartes, por exemplo, tá? Um cético metodológico. Existem os céticos radicais, que são aqueles que não acreditam na possibilidade nenhuma do conhecimento. Tá? O David Hume ele vai falar o seguinte. Não é necessariamente que nós não tenhamos conhecimento. Nós temos. Só que nós temos o conhecimento verdadeiro, ele é aquele dos nossos sentidos. A regularidade na natureza que nós tentamos encontrar, ela é muito difícil. Por quê? Porque essa regularidade ela acontece no meu intelecto e não na natureza. Então, respondendo a pergunta, o David Hume vai dizer o seguinte. Eu consigo conhecer o mundo? Consigo. A partir das impressões e das ideias. Para o meu cotidiano, a relação de ideia, o hábito, a crença funciona? Funciona. Às vezes são quebradas? Sim, porém funcionam. Agora, para a ciência, eu posso com certeza afirmar que porque sempre a água ferveu a 100 graus Celsius, ela sempre ferverá?
Não. Então, David Hume ele pode ser considerado não como um cético radical, tá bom? Mas como alguém que duvida de que a metodologia científica que tem como base encontrar a universalidade a partir principalmente dessa noção de generalização, ela é um tanto quanto não sólida, ela não é segura. Então, David Hume ele critica essa ideia da ciência tentar universalizar. Aí você pode anotar aí no canto uma coisa muito importante. Primeiro, esse argumento vai ser usado também pelo Karl Popper, tá? Um filósofo da ciência, para falar para a gente como que a metodologia científica do século XX ela pode ser revisada. E segundo, isso acontece porque o David Hume também critica o método indutivo do Francis Bacon. Lembra comigo do método do Bacon? Você precisa experimentar experimentar duas, uma quantidade X de vezes para generalizar. O David Hume vai falar o seguinte: esse salto que você dá das experiências para a generalização, ele é o que nós chamamos de crença. Não é porque todos os cisnes experimentados até aquele dia eram brancos, que todos seriam, tá? Então, quer dizer que todos os cisnes são brancos? Não. Quer dizer que até aquele momento todos os experimentados tinham sido brancos. O David Hume, então, ele pode ser considerado um filósofo que duvida, que coloca em xeque isso. Ele é um cético radical? Não, mas ele é considerado uma pessoa que duvida, que tem essa postura de dúvida diante da metodologia científica. Correto? Anotaram aí, meus queridos? Se vocês têm dúvida, não esquece de colocar lá depois, tá bom? Queridos, então, fechamos o nosso terceiro tópico. Como conhecemos a crítica à causalidade e o ceticismo. Vamos fazer uma revisãozinha super rápida? Aprendemos que o conhecimento nasce dos sentidos, as impressões são mais vivazes que as ideias, tá? O David Hume usa essa expressão. A ciência ela se pauta numa relação de causa e efeito. Lembra que isso vai gerar o quê? Um hábito e uma crença de que as coisas sempre serão e obedecerão essa ordem, mas não se esqueça que o David Hume diz que essa relação entre causa e efeito está no nosso intelecto e não na natureza, tá? Por isso que é difícil afirmar que a natureza sempre obedecerá essa relação. Então, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita dedicação e empenho de vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, ok?